Leitura devocional da segunda carta do emissário Shaul Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, verso 1. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Elohim, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, o Mashiach. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há no Mashiach. Porque, se alguém vindo pregar-vos outro Salvador, outro Yahusha, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho, ou outra boas novas que não abraçastes, com razão sofrerias. Bom, dentro do contexto do capítulo anterior, nós podemos ver que quando ele diz apartar da simplicidade, fica evidente que existiam aquelas pessoas que já estavam se enchendo, se inchando por causa do conhecimento, gloriando a si mesmos, Tanto é que no verso 18 do capítulo anterior, do capítulo 10, ele diz: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Eterno louva. E comparando com o nosso contexto, fica fácil de visualizar, não é mesmo? Por quê? Porque a gente percebe que aqueles que muito estão se gloriando são os que muito estão saindo da simplicidade das boas novas para entrar em um inchaço acadêmico, se gloriando sobre outros que não têm esse conhecimento. Nós sabemos que o conhecimento que vem do Espírito, na sua simplicidade, é muito excelente, mais excelente de que qualquer teoria acadêmica rebuscada. Porque é na simplicidade da palavra que o simples alcança a sabedoria. E damos graças ao Pai por essas coisas. Que escondestes dos sábios, cultos e entendidos segundo o mundo, mas revelastes aos pequenininhos. Graça, Pai, lhes damos. Então, Shaul continua. No verso 4 também, nós vemos a preocupação dele em que estavam pregando um outro Salvador, sobre um outro espírito, ou seja, já estavam inventando moda em cima do que eles estavam pregando. Por que eu estou dizendo isso? Porque se hoje a gente já vê as coisas acontecendo assim, igualmente poderiam estar acontecendo naquele tempo. Como eu disse, a inclinação pecaminosa das pessoas a fazer o que elas querem não muda. A mesma inclinação que as pessoas têm hoje de fazer essas coisas que nós testificamos, essa mesma inclinação era a inclinação dos antigos. Não nos iludamos que naquele tempo que todos os crentes que foram evangelizados por Shaul, por Paulo, eram um exemplo de fé e de obediência. Bom, aí ele continua. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes emissários. E, se sou rude na palavra, não sou, contudo, no conhecimento. Mas, já em todas as coisas, nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Quando ele diz que sou rude na palavra, ele pode estar se referindo a ser ousado e até duro. E, verso 6, e se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento,
mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei as boas novas do Eterno. Outras congregações despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Bom, Paulo está dizendo que outras igrejas ele despojou, ou seja, ele recebeu ofertas para que pudesse servir aos coríntios. E quando ele estava com os coríntios e tinha alguma necessidade, precisava de algo, a ninguém ele foi pesado. Provavelmente ele não devia ter ficado pedindo, tirando dinheiro dos irmãos, né? Que tenhamos isso em mente para podermos comparar com o nosso contexto atual. Será que os líderes de hoje têm sido pesados? As congregações que eles ministram? Guardemos essas coisas a fim de meditar. E ele continua no verso 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Bom, aqui no contexto dos versos anteriores e dos versos seguintes que virão, nós entendemos que Shaul estavam fazendo essas coisas, ou seja, não sendo pesado, não exigindo ajuda dos coríntios, a fim de que não desse ocasião para aqueles que ele citará nos versos seguintes, que estavam buscando ocasião contra ele. E continua: como a verdade do Mashiach está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Elohim o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para contar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Aqui ele está falando daqueles que estavam se gloriando e que as obras que ele faria seria a fim de calar os que se gloriam, para que esses que se gloriam fossem achados como eles, para que viessem a fazer as boas obras e parassem de se gloriar. Como diz, os que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Perceba que naquele tempo já haviam aqueles crentes que queriam ser melhores que outros. Façam uma análise disso, façam uma comparação de caráter do que Paulo Shaul escreve e aqueles que fizeram aliança com o imperador. Meditem nessas coisas. Será que os que fizeram aliança com o imperador Constantino, será que eles estavam em espírito de humildade? Ou será que eles estavam em espírito de se gloriar e obter poder, como aconteceu? Será que eles permaneceram humildes? Será que foram levantados? Uma liderança que dominava sobre o povo, ao invés de ser como do povo? Pelos frutos os conhecereis, disse o Mashiach. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, bem como uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Analise o homem a si mesmo, examine o homem a si mesmo para ver se estás na fé, se é que não tem crido em vão. Se as escrituras dizem, aqueles que querem viver piedosamente no Mashiach sofrerão perseguição, será que o medo, as alianças, todas essas coisas, será que foram realmente para a glória do Eterno ou para a glória de homens? Será que permitir
que um imperador pagão mexesse nas coisas sagradas? Será que isso foi lícito diante dos olhos do Eterno? Será? Será que aquele que disse: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, será que ele que disse isso teria dado uma visão a um imperador para que ele assassinasse os seus inimigos? Será? Que possamos meditar nessas coisas, a fim de não termos por bom aquilo que o Eterno diz que é mal. E aqui ele continua, 13. Porque tais falsos emissários são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em emissários, em apóstolos do Mashiach. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, em mensageiro de luz. Quem é o mensageiro? Vamos tirar anjo aqui, porque anjo neste contexto só traz confusão. É Malachir. Vamos tirar anjo, vamos botar mensageiro, porque esta é a palavra real, este é o significado. A palavra anjo é um neologismo. A tradução dela é mensageiro. Quando traduz mensageiro por anjo ou mensageiro, quem está decidindo isso é o próprio tradutor. Não é o tradutor que decide, não é mesmo? Vou repetir o verso 14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em mensageiro de luz. Mensageiro, aquele que está levando a mensagem de luz. Tenho isso em mente para meditação. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as tuas obras. Isso é muito revelador. Por quê? Porque aqui o que ele está dizendo? Os ministros, os falsos emissários que se transfiguram em mensageiros de luz, em ministros de justiça, nós os reconheceremos pelo quê? Pelas obras, porque ele diz, o fim dos quais será conforme suas obras. Repito, como Mashiach disse, pelos frutos os conhecereis. Não é pelo que eles dizem, é pelo que eles fazem. Quais são aqueles que se transfiguram em ministro de luz? Quais são? Quem é a luz? Não é o Mashiach? Quais são? Pense em todas as religiões. Quais são aqueles que se transfiguram em ministros da justiça? Qual é a justiça? A justiça não é a palavra do Eterno? Não é? A luz não é a luz da verdade? Não é o Mashiach? Quais são as pessoas? Hoje nós temos várias, né? Que dizendo-se ministros da luz, dizendo-se mensageiros da luz, ministros da justiça, as suas obras não condizem com a palavra, e é justamente isso, do jeito que temos hoje, nós tivemos em todas as gerações passadas. Mas as pessoas tendem ao quê? A crer nas palavras lisonjeiras e não atentar para as obras. E ele continua. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então recebei-me como um insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Eterno, mas como por loucura, nesta confiança de me gloriar-me. Aqui ele está dizendo essas coisas com ousadia. É a mesma coisa se um de nós nos levantar para dizer isto diante daqueles cujas obras não refletem o que eles dizem. E aí nós também poderíamos dizer que ninguém nos julgue como insensatos. E aí ele continua.
pois que muitos se gloriam segundo a carne, e também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Então, aqui, nós podemos observar que Shaul está exortando aqueles que estão tolerando os tais emissários da luz, que é Satanás transfigurado. Esses gloriam-se segundo a carne. No contexto a gente vê isso. Esses que se gloriam segundo, esses que estão se gloriando segundo a carne. As obras não condizem com a mensagem da luz. Coloque, medite nessas peças, para que o próprio Espírito direcione o nosso raciocínio nessa questão, para que saibamos discernir segundo a boa e perfeita vontade do Pai. E ele continua dizendo para os coríntios que eles estão tolerando os insensatos. 20. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Ele está dizendo aqui, nós sofremos quando alguém faz essas coisas conosco. Então, nós não devemos tolerar os falsos emissários e ministros da justiça. 21. Envergonhado, digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia ou insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros do Mashiach? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Em prisões muito mais. Em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Bom, tá vendo aqui nesse 27, antes de comentar os versos anteriores, ele diz isso daqui, não é o jejum, a vigília, isso daqui não foram coisas que ele se colocou como obras de piedade. Isso daqui ele passou por conta das privações dele nessa caminhada. Fome e sede, jejum é porque ele ficou sem comer. Porque penso que muitos usam esses versos, como uma forma de autoflagelo. E não é assim. Bom, então, nós vemos no verso 22, 23, 24, que ele se refere aos hebreus. Bom, nós sabemos que naquela época as lideranças eram os Yahudi. Eram os Yahudi. Por quê? Porque uma vez que eles tinham conhecimento da lei, eles ensinavam o evangelho do Mashiach juntamente com a lei. Eles eram liderança, não gentios. Nós precisamos destravar essa perspectiva errada que Roma levantou na nossa mente. Por isso que nós temos que meditar na palavra que diz: não se gloriem os ramos contra as raízes, porque se contra eles se gloriares, não é tu
que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, quando Shaul se refere a hebreus, a judeus, nós temos que ter uma mente que separe as coisas. Por quê? Porque tinham os não convertidos, os que estavam em desobediência, onde Shaul também diz em um outro lugar que os dons do Pai não é segundo arrependimento. Falando em relação aos judeus. Eles têm dons. E também ele diz que eles são inimigos segundo as boas novas, segundo o evangelho do Mashiach. Mas são amados por conta dos pais. Que nós tenhamos isso em mente. Eles estão em endurecimento. O endurecimento deles foi para nosso proveito. Se o endurecimento deles foi para nosso proveito, nós não temos por que nos levantar contra eles. É como se fosse a questão dos pais. Ainda que nossos pais sejam maus para nós, nós devemos honrá-lo, porque assim é agradável aos olhos do Pai. Não que sejamos coniventes, não que sejamos cúmplices, mas que nós honremos aqueles por meio dos quais nós encontramos benefício. Então, que nós não nos gloriemos contra as raízes. E existe a classe dos convertidos. Dentro da classe dos convertidos, também existiam duas subclasses. Quais são? Os fiéis e aqueles que estavam se gloriando diante dos outros, diante dos pagãos. Então, que tenhamos isso em mente. Da mesma forma que também existiam pagãos que também pervertiam as coisas, como testifica da palavra em muitos lugares. Então, nós temos que ter isso em mente, para que nós saibamos fazer uma análise da história, não naquilo que os intelectuais nos dizem, mas que nós possamos analisar os fatos junto com a palavra do Pai. Porque o que nos dá segurança de que seja verdadeiro? A nossa análise, o nosso discernimento segundo o Espírito das coisas que aconteceram. Não o que os intelectuais nos dizem, mas o que a palavra nos diz. Quem guia o nosso raciocínio é o Espírito do Eterno, segundo o conhecimento que nós adquirimos do testemunho dos antigos. Tenhamos isso em mente para meditar e discernir todas as coisas. Bom, aí ele continua no 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as congregações. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Né? Aqui indica o quê? Empatia, o cuidado dele com as congregações. 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Eterno e Pai de nosso Adonai, Yahushua HaMashiach, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Bom, aqui termina a leitura devocional da segunda carta do emissário Shaul aos Coríntios. Que essas palavras possam ser vivificadas na vida de cada um, que o Pai abençoe grandemente essas sementes e decrescimento, para a glória dele, edificação da verdadeira congregação
que está no Mashiach, espalhados por este mundo. Busquemos comunhão com aqueles que andam em verdade, com os sensatos. Examinai tudo pela palavra e que o Eterno seja conosco até o dia da consumação. Em nome do Mashiach agradeço. Amém.